A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. Volume 345 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Primeira lição, página 5. Aí está como é feita a volta de toda a humanidade para o seu verdadeiro estado natural. Porque a humanidade não tem o direito de viver por estar fora do seu verdadeiro estado natural. E no seu estado natural todos são corpos de energia de vida eterna, habitantes do mundo racional. E que estão aí 4 potências ajudando a desenvolver o raciocínio de todos e a desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada volta ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos são de vida eterna. Primeira mensagem. O verdadeiro Deus é uma energia habitante do primeiro mundo, o mundo racional. É quem fez todos os habitantes do mundo racional de massa cósmica racional. E por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, nesta deformação racional, é que ninguém tem o direito de viver por estar fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos são de vida eterna. É o que todos estão tratando de fazer, porque sabem que tem 4 potências ajudando a desenvolver o seu raciocínio e a desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos são de vida eterna. E por estar fora do seu verdadeiro estado natural, nesta deformação e poluição e degeneração, é que ninguém tem o direito de viver fora do seu estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desmaterializar essa energia, que está materializada em forma de máquina do raciocínio, para que depois de desmaterializada, fique pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos são de vida eterna. Hoje, todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, porque sabem que em 1935 terminou a fase do pensamento e entrou a fase do desenvolvimento do raciocínio, que é a fase da era do 3º milênio. Porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria. E por isso todos estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural. Porque a fase do pensamento terminou em 1935 e entrou na natureza a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. E por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E
por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira e essa liquidação moral, física e financeira, porque a fase do pensamento terminou em 1935. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência causou o terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. Porque entrou na natureza a era do fogo, a era do átomo, a era de salve-se quem puder e se puder. Hoje todos que já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer. Porque sabem que tem 4 potências ajudando a desenvolver o seu raciocínio e ajudando a desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos são de vida eterna. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de fazer a propaganda da cultura racional para a volta ao seu verdadeiro estado natural de uma infinidade de modos e maneiras. E por isso hoje o tempo é pouco para tratar de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar a energia que está materializada para voltar ao seu estado natural. Porque ninguém está aguentando mais a vida na matéria, que cada vez piora mais. E por isso hoje ninguém mede esforços, nem sacrifício, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol e nem distância, para fazer conferências no mundo inteiro. Para fazer com que todos passem a se conhecer, porque se trata de um conhecimento universal. E por isso a propaganda tem que ser feita universalmente. Hoje todos que já passaram a se conhecer cumprem com o dever de fazer propaganda para salvar multidões, fazendo conferências brilhantes porque são conhecedores do que é a cultura racional. É a cultura do verdadeiro estado natural de todos que aí estão nesta deformação racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal. Até que enfim a matéria já anunciava o fim da classe do animal racional, porque na matéria tudo que tinha princípio tinha fim. E esses foram os anúncios que a matéria fez do fim da classe do animal racional. Porque na matéria, tudo que tinha princípio tinha fim. Hoje todos dizendo, é verdade. Ninguém entendia porque a matéria era assim, tudo que tinha princípio tinha fim. Ela estava anunciando o fim da classe do animal racional. Como chegou o seu fim, por ter entrado na natureza a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional. Hoje, todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. A matéria era assim, ninguém sabia dizer por que a matéria era assim. Hoje é que estamos sabendo que a matéria é assim, porque estava anunciando o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal. Porque ia entrar na natureza a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional. E por isso aí estavam nessa classe de animal racional, por todos serem de raça racional. E que chegaria o dia de toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e todos saberem como voltar para ele. Como estão sabendo como voltar para o mundo de sua raça, que é no mundo racional. Hoje toda a humanidade de parabéns, porque todos passaram a se conhecer, porque todos viviam desconhecidos de si mesmos e de tudo. Ninguém sabia dizer porque era assim como é. Ninguém sabia dizer o porquê esse mundo existia. Ninguém sabia dizer o porquê sol,
lua, estrelas existiam. Ninguém sabia dizer por que água, terra, animais e vegetais existiam. Porque todos nasciam nesse mundo desconhecidos de si mesmos. Por não saber a causa e a origem dele, por todos viverem sem se conhecer. Aparentemente parecia que se conheciam, mas verdadeiramente ninguém se conhecia. E por isso todos pensavam que eram o que não eram. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim sabemos hoje porque somos assim, porque conhecemos todo antes de ser. Antes de ser máquina do raciocínio era energia racional. Antes de ser esse conjunto de máquina elétrica e magnética, era energia elétrica e magnética. E por todo antes de ser energia, é que o verdadeiro Deus habitante do primeiro mundo é um ser de energia, de massa cósmica pura, limpa e perfeita com seu progresso de pureza. E o causador dos habitantes do mundo racional é de vida eterna, de massa cósmica pura, limpa e perfeita com seu progresso de pureza. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim hoje passamos a saber o porquê que o mundo é assim e o porquê todos são assim. Porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber o porquê que assim somos, a saber de onde somos, a saber de onde viemos e a saber para onde vamos. Para o nosso verdadeiro estado natural, porque passamos a nos conhecer. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim passamos a conhecer como podemos deixar de ser assim e voltarmos ao nosso verdadeiro estado natural. Hoje sabemos que a vida tem solução definida e definitiva. Porque passamos a saber o porquê que assim somos, o porquê todos assim são, e a saber de onde somos, e a saber de onde viemos, e a saber para onde vamos. Vamos agora para onde? Para o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia. E por ser energia, somos de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer, vivem tranquilos e felizes, porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele, porque o natural de todos é de energia de vida eterna, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. Até que enfim tivemos o esclarecimento perfeito da vida. E como voltar ao nosso estado natural, que é de vida eterna, por sermos corpos de energia. Hoje sabemos quem somos e por que assim somos. De onde somos, de onde viemos e para onde vamos. Que é para o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim a humanidade passou a se conhecer e saber o porquê é assim de matéria, por saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz. Até que enfim chegou o fim da matéria, chegou o fim da morte. Chegou o fim da condenação ao sofrimento. Até que enfim a matéria teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim, por estar fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz. Agora estamos de volta para o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia. E por ser energia somos de vida eterna, o primeiro mundo, o mundo racional. E todo antes de ser é de energia. Até o verdadeiro Deus é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. E todo antes de ser é energia. Antes de ser máquina do raciocínio, era energia racional. Antes de ser esse conjunto de máquina elétrica e magnética, era energia elétrica e magnética, pensamento e imaginação. Hoje é que sabemos quem é o raciocínio.
O raciocínio une todos, porque o raciocínio é o dono da vida. E por isso no raciocínio está feita a união de toda a humanidade, depois que todos começarem a raciocinar. A Terra passará a ser um paraíso racional, e o pensamento e a imaginação foram duas máquinas feitas pela natureza, para preparar todos por meio desta grande lapidação para, depois de preparados, estarem em condições de conhecerem o seu verdadeiro estado natural e saberem como voltar para ele. Hoje sim passamos a conhecer o princípio desta vida e o fim da mesma, porque passamos a nos conhecer, com base, com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações. E é o equilíbrio de todos feito pelo desenvolvimento do raciocínio. Hoje sim a vida tem solução definida e definitiva, porque está aí na Terra a cultura do verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje sim, passamos a saber com base, com lógica e com infinidade de provas e comprovações, como voltar para o nosso verdadeiro estado natural, que é de vida eterna, por todos serem corpos de energia. Hoje sabemos como deixarmos de ser mortais. Hoje sabemos porque não tínhamos o direito de viver, porque estávamos fora do nosso verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que chegou o fim da condenação à morte, e de sermos condenados a sofrer e sermos destruídos pelo sofrimento. Porque estávamos fora do nosso verdadeiro estado natural e, por isso, ninguém tinha o direito de viver fora do nosso estado natural. Como um peixe. O natural dele é viver dentro da água. Se tirar ele fora da água e botar ele no seco, ele perde o direito de viver. Assim é uma planta de clima frio, plantando num clima quente, ela perde o direito de viver. Assim é um urso branco, tirando ele das geleiras e botando ele num clima quente, ele perde o direito de viver. Assim é um esquimó que vive dentro de tocas de gelo. Trazendo ele para um clima quente, ele perde o direito de viver. E assim são todos que aí estão. Por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia, habitante do primeiro mundo, o mundo racional e de vida eterna, perde o direito de viver por estar fora do seu verdadeiro estado natural, aí nesta deformação e poluição e degeneração racional. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade. Até que enfim passamos a saber por que somos assim, e passamos a saber como voltar para o nosso verdadeiro estado natural, que no estado natural todos são corpos de energia de vida eterna. Hoje sabemos o porquê ninguém tem o direito de viver fora do seu estado natural. Porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber de onde somos, a saber de onde viemos, a saber agora para onde vamos. E porque não tínhamos o direito de viver, por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural, que é de energia, de vida eterna, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje passamos a saber o porquê que assim somos, o porquê que neste mundo estamos, e o porquê vivíamos desconhecidos de tudo e de nós mesmos. Porque ninguém sabia dizer porque era assim como é, como ninguém sabia dizer o porquê ninguém tinha o direito de viver aqui na matéria. Porque todos viviam desconhecidos de si mesmos e viviam desconhecidos de tudo que existia por estarem vivendo desconhecido de si mesmos. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim passamos a conhecer o porquê somos assim, e passamos a saber como deixarmos de ser assim, porque agora passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele.
Nosso verdadeiro estado natural é de habitante do mundo racional de vida eterna. Hoje sabemos o porquê que existe esta deformação racional, poluição e degeneração. Hoje sabemos o porquê que existe esse mundo de matéria. Porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Como agora estamos voltando, porque sabemos que tem 4 potências ajudando a desenvolver o raciocínio de todos e ajudando a desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois dessa energia desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Até que, enfim, hoje sabemos quem somos. Sabemos o porquê que assim somos. Sabemos o porquê dessa poluição e degeneração racional. Sabemos o porquê aqui estamos. E sabemos como voltar, porque estamos na fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional, por serem de raça racional. E hoje toda a humanidade passou a conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque toda a humanidade é de raça do mundo racional. Hoje todos que passaram a conhecer o mundo de sua raça diz, é verdade. Até que enfim vamos deixar de sermos sofredores mortais. Porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele, que é o primeiro mundo, o mundo racional. E que lá todos são corpos de energia, e por ser energia todos são de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, até que enfim passamos a conhecer o nosso princípio e o nosso fim. Nosso princípio era de energia de vida eterna. E o fim da matéria, por a matéria estar fora do seu verdadeiro estado natural. Por isso, ninguém tem o direito de viver fora do seu estado natural. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para que todos passem a se conhecer, para saber como voltar para o seu estado natural. Porque tem muitos que estão fanatizados por essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras, por essa infinidade de ideologias diferentes umas das outras, e fanatizados por suas ideias, fanatizados pelos seus ideais, fanatizados pelos seus idealismos, por não saber quem é o pensamento, por pensar sem saber por que está pensando, por estar vivendo o desconhecido de si mesmo. Porque há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando, e ninguém nunca conseguiu acertar, porque o pensamento e a imaginação não foram feitos para acertar. Foram feitos para lapidar os pensadores. E é por isso que todos estão condenados a sofrer e condenados à morte, e serem destruídos por essa infinidade de moléstias incuráveis, porque estão fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. E por isso, na matéria, ninguém tem o direito de viver. Vivem por ter vida, mas não conhecem o porquê da vida. E por isso estão aí procurando acertar com o pensamento e a imaginação e nunca conseguiram acertar, porque o pensamento e a imaginação são 2 máquinas feitas pela natureza para preparar todos por esta monstruosa lapidação, para depois de preparados estarem em condições de serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e, por isso, aí estão nesta classe de animal racional por serem de raça racional. Hoje toda a humanidade conhecendo o mundo de sua raça e sabendo como voltar para ele. Porque passaram a saber e conhecer o porquê que ninguém tem o direito de viver fora do seu estado natural, e que o verdadeiro estado natural de todos é de energia de vida eterna, habitantes do mundo racional.
Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, até que enfim chegou o fim da matéria ser assim, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Até que enfim chegou o fim de sermos condenados à morte e de sermos condenados a sofrer e a sermos destruídos pelo sofrimento, porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber o porquê que assim somos, a saber de onde somos e de onde viemos e agora para onde vamos, para o nosso verdadeiro estado natural que é de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que enfim passamos a conhecer o porquê somos assim e como deixarmos de ser assim, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia, e por ser energia todos são de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer diz: é verdade. Se não fosse a cultura racional, a humanidade estaria perdida. Porque é a cultura do verdadeiro Deus. E quem é Deus? É uma energia superior a todas as energias. É um raciocínio superior a todos os raciocínios e, por isso, todos os filhos do verdadeiro Deus têm raciocínio. É a centelha da vida eterna que agora está sendo desmaterializada por 4 potências e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer diz: é verdade, até que chegou o fim da matéria. Até que chegou o fim da matéria. Porque a matéria já anunciava o seu fim, porque tudo de matéria tinha princípio e tinha fim, por estar fora do seu verdadeiro estado natural e ninguém tinha o direito de viver. A vida era um paliativo, e que ninguém sabia dizer o porquê dela, porque todos viviam desconhecidos de si mesmos. E hoje todos cumprindo o dever de fazer propaganda, principalmente todos que querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por isso não mede esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol, nem distância, para fazer conferências pelo mundo afora, porque este é um conhecimento universal para a verdadeira volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. E por isso todos que já passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional, com persistência estão prontos para fazer conferências pelo mundo inteiro para salvar multidões, porque todos precisam passar a se conhecer. E a única infelicidade da humanidade é todos estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. Segunda lição do volume 345 do Histórico, na página 23. Aí está como todos têm condições de voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, e que lá todos são corpos de energia e de vida eterna. Quem se preparar e fizer por onde, voltará para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia. E por ser energia, todos são de vida eterna. Segunda mensagem. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem que tem 4 potências tratando de desenvolver o seu raciocínio e tratando de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada por essas 4 potências, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no mundo racional. E por serem corpos de energia, todos são de vida eterna. E por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia e de vida eterna, nessa deformação e poluição e degeneração material, essa é a causa de ninguém ter o direito de viver fora do seu estado natural. Nem coisa nenhuma tem o direito de viver fora do seu estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer. Por isso não medem esforços, nem sacrifício, nem despesas, nem tempo,
nem horas, nem chuva, nem sol e nem distância, para fazer conferências no mundo inteiro para que todos passem a se conhecer. Porque é triste viver desconhecido de si mesmo. É triste viver em um mundo sem saber o porquê dele. Existir nesse mundo sem saber dizer por que existe. E é muito triste viver desconhecido de tudo e de si mesmo. E é por isso que todos os missionários do mundo racional estão fazendo uma infinidade de propagandas diferentes para que todos possam passar a se conhecer. E por a fase do pensamento ter terminado em 1935, o pensamento deixou de funcionar. Porque a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, porque a fase do pensamento terminou em 1935. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira e essa liquidação moral, física e financeira. Porque a fase do pensamento terminou em 1935, o pensamento de todos deixou de funcionar, que por falta do alimento da natureza começou a enfraquecer. E de muitos o pensamento já secou. Esses que estão com o pensamento seco não sentem mais o que fazem, porque secando o pensamento, seca o sentimento. A causa da existência das monstruosidades que vêm se passando pelo mundo inteiro, em que os fanáticos não se incomodam de perder a vida devido ao seu fanatismo, por estar vivendo o desconhecido de si mesmo. E todo esse enfraquecimento do pensamento causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência causou o terror. O terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. E os pensadores sem saber o que fazer, porque a fase do pensamento terminou em 1935, os pensadores agindo com violência para destruir a violência e para destruir o terror. Causador das guerras e as guerras causadoras das mortandades, das grandes mortandades. Porque a fase do pensamento terminou em 1935, os pensadores agindo com pensamento para aumentar a violência e aumentar o terror e aumentar as guerras. Porque não sabem que a natureza mudou de fase. E que hoje é a fase da era do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional por serem de raça racional. Hoje todos têm que raciocinar, tratar de desenvolver o seu raciocínio para saber como resolver todos os males que vêm destruindo a humanidade. Desenvolvendo o raciocínio, haverá a união da humanidade pelo desenvolvimento do raciocínio. E a Terra passará a ser um paraíso racional. Porque o raciocínio une a humanidade, por ele ser o dono da vida, e o pensamento divide a humanidade. E tudo que divide a humanidade causa discórdia. Discordando uns dos outros e não satisfeitos, destruindo uns aos outros, aumentam as monstruosidades. Hoje estamos na fase racional, na fase do desenvolvimento do raciocínio, para que a Terra se torne um paraíso racional. Hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. E por isso não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol e nem distância, para fazer conferências pelo mundo inteiro para que todos passem a se conhecer e tratem de desenvolver o seu raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. E os verdadeiros missionários do mundo racional não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol e nem distância, para fazer conferências pelo mundo inteiro para poder salvar multidões. Assim estão fazendo os missionários do mundo racional, que querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional,
com o seu corpo de energia de vida eterna. Todos os missionários do mundo racional têm a sua volta garantida para a vida eterna, por serem verdadeiros missionários do mundo racional, que não medem esforços nem sacrifícios, nem despesas nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol, nem distância, para fazer a propaganda pelo mundo afora para salvar multidões. Mas para que isso aconteça, é preciso estudar a cultura racional com persistência. Todos que estudam a cultura racional com persistência estão se aprontando para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. Porque sabem que o verdadeiro Deus é uma energia superior a todas as energias. É um raciocínio superior a todos os raciocínios. E todo antes de ser era energia. Antes de ser máquina do raciocínio era energia racional. Antes de ser esse conjunto de máquinas elétrica e magnética, era energia elétrica e magnética, pensamento e imaginação. Todos sendo preparados por essas duas máquinas de lapidação, para depois de preparados ficarem prontos para serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. Porque sabem que tem 4 potências tratando disso e tratando de desenvolver o raciocínio de todos, para que a Terra passe a ser um paraíso racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer, os missionários do mundo racional cumprem com o dever de fazer propaganda. Porque sabem que, cumprindo esse dever, estão se aprontando para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. Ninguém tem o direito de viver. Por quê? Porque estão fora do seu verdadeiro estado natural, aí materializados, poluídos e degenerados. E por aumentar a poluição e a degeneração, é que os anos de vida de todos vêm diminuindo cada vez mais. Dantes duravam 100 e tantos anos, 200 e tantos anos, 600 anos, 800 anos, teve até a duração de 1000 anos. E com o progresso da degeneração, essas idades vieram todas se decaindo, até chegarem a um ponto de terem insignificantes aninhos de vida para viver, que quase não compensa, porque o sofrimento da vida da matéria cada vez é maior. Porque já são destruídos pelo sofrimento e ninguém sabia dizer o porquê que eram assim. Ninguém sabia dizer o porquê não tinham direito de viver. Ninguém sabia dizer o porquê todos eram condenados à morte e condenados a sofrer. E serem destruídos pelo sofrimento, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos e desconhecidos de tudo. Porque ninguém sabia dizer o porquê existia nesta galáxia Terra, por viver desconhecido de tudo que existe de si mesmo. Hoje todos que já passaram a se conhecer, sabem o porquê que todos ficaram nessas condições precárias de não ter o direito de viver. E por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos, ninguém sabia dizer o porquê todos eram assim. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem o porquê são assim. E sabem como deixar de serem assim. E sabem como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, porque passaram a se conhecer e conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é de energia. E por ser de energia, todos são de vida eterna. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque os pensadores passaram a se conhecer. Sabem de onde são, sabem de onde vieram e sabem para onde vão.
e sabem para onde iriam se ficassem ligados nessas duas energias do chão. Passariam a viver aí no chão e se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Porque a categoria é a causa dessas duas classes, porque não há efeito sem causa. Animal racional e animal irracional. E por isso vivem como bichos num brigueiro infernal entre todos, por estarem na categoria de bicho racional. Bicho não tem sossego. Não tem paz e tem vida passageira e não sabe por quê. Vivem com esta vida simbólica, e por ser simbólica, ninguém sabia o porquê dela, de vida provisória e passageira. Hoje é que estão sabendo porque todos assim são e o porquê que essa mecânica material assim é. E o porquê que essa mecânica celeste assim é. E o porquê que essa mecânica racional assim é. Hoje todos, para encontrar a razão da vida verdadeira, têm que tratar de desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, porque sabe que tem 4 potências ajudando o desenvolvimento do raciocínio de todos, para que todos desenvolvam o seu raciocínio o mais depressa possível, para que a Terra se torne um verdadeiro paraíso racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, encontraram a solução da vida verdadeira, que é de energia de vida eterna. E hoje todos querem voltar a serem eternos, como sempre foram. Voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal, porque vivia sem saber por que pensava, porque o pensamento não foi feito para acertar, nem a imaginação. E por isso há milhões de milênios todos vêm pensando, nunca conseguiram acertar. E os desacertos cada vez a se multiplicarem, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não havia nenhum desacerto na vida dos pensadores. E é o que existe demais, porque o pensamento não foi feito para acertar. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para raciocinar, porque passaram a saber quem é o pensamento e quem é o raciocínio. O raciocínio, sim, foi feito para acertar, porque ele é o dono da vida. E por isso todos os filhos do verdadeiro Deus têm raciocínio. Porque o raciocínio é a origem desta deformação e poluição e degeneração racional. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, porque todos agora só raciocinam, e por raciocinar todos querem voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E que lá no mundo racional todos são corpos de energia de vida eterna. E por isso todos estão se preparando para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, e ter o seu corpo de energia de vida eterna. Porque todo antes de ser é energia. A causa de tudo e de todos assim serem. Por todos saberem que o verdadeiro Deus é uma energia superior a todas as energias, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E o verdadeiro Deus é que deu causa aos corpos de energia de vida eterna, de massa cósmica pura, limpa e perfeita, habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. E todos têm raciocínio, por quê? Porque todos são filhos de Deus. Por Deus ser um raciocínio superior a todos os raciocínios, um raciocínio supremo, hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, todo antes de ser a energia, principiando pelo verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias, que todo antes de ser é energia. Antes de ser máquina do raciocínio, era a energia racional. Antes de ser esse conjunto de máquinas elétrica e magnética, era a energia elétrica e magnética.
para ver que todo antes de ser, principiando pelo verdadeiro Deus, é energia. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim chegamos ao fim de sermos assim. Porque aí está a cultura do nosso verdadeiro estado natural, que é a cultura racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna. Hoje ninguém quer ser mais bicho do chão, porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Hoje todos que vivem desconhecidos de si mesmos, vivem fanatizados por essa infinidade de ideologias diferentes umas das outras, de ciências diferentes umas das outras, e fanatizados por não saberem quem é o pensamento, por suas ideias, pelos seus idealismos, pelos seus ideais, fanatizados por essa infinidade de idealismos diferentes uns dos outros, por estarem vivendo desconhecido de si mesmos e não saberem quem é o pensamento. Hoje aqui estamos sabendo que o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não haviam desacertos na vida dos pensadores. O pensamento e a imaginação foram duas máquinas feitas para lapidar os pensadores monstruosamente, para preparar os pensadores para, depois de preparados, estarem em condições de serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por estarem nessa classe de animal racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. Hoje que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Hoje passamos a conhecer o porquê da vida sem ser e o verdadeiro natural de todos, que é de energia de vida eterna e não de matéria. A matéria é um ser simbólico e por isso de vida provisória e passageira. Todos aí de passagem, vivendo desconhecido de si mesmos, e por viverem desconhecido de si mesmos, ninguém sabia dizer porque era assim como é. Nasciam para sofrer sem saber porquê, nasciam para serem destruídos pelo sofrimento sem saber por que estavam condenados à morte, sem saber porquê. Hoje é que passaram a se conhecer e diz, é verdade, o viver desconhecido de si mesmo é a coisa pior que existe na vida. O não saber dizer o porquê da vida por estar vivendo sem se conhecer. Hoje todos admirados com a cultura racional, a cultura do verdadeiro estado natural de todos, uma cultura que tem base, tem lógica e uma infinidade de provas e comprovações. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que chegou o fim da classe do animal racional, que não sabia porque pensava e não sabia porque imaginava, porque se soubesse quem era o pensamento e a imaginação, ninguém pensava nem imaginava. Porque o pensamento e a imaginação não foram feitos para acertar. E por isso está aí no mundo inteiro essa infinidade de desacertos. Todos pensando em acertar, e os desacertos sempre a se multiplicar. Porque ninguém sabia por que pensava. Ninguém sabia quem era o pensamento. Hoje é que estão sabendo quem é o pensamento, que foi uma máquina feita pela natureza para lapidar os pensadores, e depois de bem lapidados monstruosamente, estarem em condições de serem recuperados pela fase do desenvolvimento do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim a humanidade passou a saber o porquê todos são assim. Todos são assim, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. E essa é a causa de ninguém ter o direito de viver fora do seu estado natural. O verdadeiro estado natural de todos é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. E por isso hoje todos estão fazendo tudo o que podem para raciocinar, porque ninguém está aguentando mais os martírios da vida da matéria. Eram mártires pela matéria,
Viviam martirizados pela matéria. E ninguém sabia dizer por que eram assim por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. E desconhecidos de tudo que existia. Desconhecidos desta mecânica material, feita pela energia magnética. Desconhecidos da mecânica celeste, feita pela energia elétrica. Desconhecidos da mecânica racional, feita pela energia racional. Viviam completamente desconhecidos de tudo e de todos. Porque ninguém sabia que o verdadeiro Deus era de energia pura, limpa e perfeita, habitante do primeiro mundo, o mundo racional, causador dos habitantes do mundo racional de energia de vida eterna. E por isso feitos de massa cósmica pura, limpa e perfeita com seu progresso de pureza. Pensador nenhum sabia que o verdadeiro Deus era de energia, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E por o verdadeiro Deus ser de energia, é que todo antes de ser é energia. Antes de ser máquina do raciocínio, é energia racional. Antes de ser esse conjunto de máquinas elétrica e magnética, era energia elétrica e magnética, porque o verdadeiro Deus é de energia pura, limpa e perfeita, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E por ser de energia, feitos corpos de energia de vida eterna, habitantes do mundo racional. E é por isso que todo antes de ser é energia. Porque o verdadeiro Deus é energia pura, limpa e perfeita, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E hoje todos estão se preparando para voltarem ao seu verdadeiro estado natural, que é de energia, de massa cósmica pura, limpa e perfeita. Hoje todos que já passaram a se conhecer com base e com lógica, e como infinidade de provas e comprovações diz, é verdade. Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal, que pensava e não sabia quem era o pensamento, e por todos serem filhos do fogo, é que só enxergam a poder de fogo. Fogo de dia, que é o sol, e fogo de noite, para que todos possam enxergar. Por serem filhos do fogo, é que tudo é resolvido a poder de fogo. Quem tem mais fogo domina os mais fracos que têm menos fogo. E por isso a alimentação dos filhos do fogo tem que passar pelo inferno. Depois que passar pelo inferno, pelo fogo, é que está pronta para os filhos do fogo se alimentar. E por isso a vida da matéria é um inferno em vida. Todos dentro desse inferno, ninguém sabia dizer o porquê dele. E por isso a vida era de sofrimento e destruídos pela morte. E ninguém sabia por que não tinham o direito de viver. A vida era um verdadeiro pandemônio, a vida da matéria. Todos nesta categoria de bicho racional, e por estarem nesta categoria de bicho racional, o brigueiro era infernal no mundo inteiro. Uns contra os outros e não satisfeitos, destruindo uns aos outros. Verdadeiros guerreiros vencidos pela destruição do sofrimento e pela destruição da morte. Ninguém sabia por que morria, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos e de tudo. Viam que eram assim sofredores imortais, mas ninguém sabia dizer por que era assim, por todos estarem vivendo desconhecidos de tudo e de si mesmos. E por isso ninguém sabia dizer o porquê da mecânica material, o porquê da mecânica celeste, o porquê da mecânica racional, e quem era o verdadeiro Deus. Ninguém sabia dizer porque viviam desconhecidos de si mesmos. O verdadeiro Deus é uma energia superior a todas as energias. É um raciocínio superior a todos os raciocínios, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E por o verdadeiro Deus ser de energia, é a causa de todo antes de ser energia. Antes de ser máquina do raciocínio, era energia racional. Antes de ser esse conjunto de máquinas elétrica e magnética, era energia elétrica e magnética. Por o verdadeiro Deus ser de energia, que todo antes de ser é energia. Por o verdadeiro Deus ser a energia máxima sobre tudo que existe.
Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Se não fosse a cultura racional, a cultura do verdadeiro Deus, eu não sei o que seria de toda essa humanidade. Hoje é que estamos passando a saber quem somos, a saber por que assim somos, a saber de onde somos, que é do mundo racional, e de onde viemos e para onde vamos. Viemos de onde? Do mundo racional. E ninguém sabia para onde iria, ligados nessas duas energias do chão por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. Hoje todos já passaram a se conhecer, encontraram a vida verdadeira que é de energia de vida eterna. E o porquê que ninguém tem o direito de viver, por estar na matéria fora do seu verdadeiro estado natural, por um natural de todos ser de energia de vida eterna, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos sabem quem são, de onde todos são. De onde todos vieram e para onde todos vão, e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Hoje todos dizendo, é verdade. Aí está a base, está a lógica, está uma infinidade de provas e comprovações pelo desenvolvimento do raciocínio. Todos vão ficando diferentes do que eram e vão começando a acertar na vida conforme vão desenvolvendo seu raciocínio. Hoje é que estão vendo que o raciocínio tudo é. Por ser ele o dono da vida, é que sabe como resolver a vida de todos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, até que enfim passamos a saber o porquê somos assim, como deixarmos de sermos assim, e voltar ao nosso estado natural. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque terminou a classe do animal racional, que assim a natureza já vinha orientando todos, porque na matéria tudo que tinha princípio tinha fim, e que chegaria o fim da classe do animal racional. Por ninguém entender e compreender a natureza, ninguém sabia que a natureza vinha fazendo esta propaganda e que chegaria o fim da classe do animal racional, porque tudo de matéria tinha princípio e tinha fim. Dizendo assim, desta maneira que chegaria o fim da classe do animal racional e não a classe do animal irracional. A classe do animal irracional continua, porque todos que se recusarem a se conhecer continuam a ficar ligados nessas duas energias do chão, continuam a viver aí no chão, e a se transformar da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, por a natureza ser de transformações, se transformando de uma vida para outra, de uma classe para outra e de um ser para outro. Por a natureza ser de transformações. Hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem isto dizendo, é verdade, até que chegou o fim de todos serem assim. Até que chegou o fim da classe do animal racional, por aí estar a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. É por isso que na matéria tudo que tinha princípio tinha fim, anunciando assim o fim da classe do animal racional. Mas por ninguém conhecer a natureza, ninguém sabia por que o comportamento da natureza era assim. Anunciando o fim da classe do animal racional e a sua volta para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por todos lá serem corpos de energia, todos são de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, que parecia para os pensadores que não tinha fim, porque ninguém conhecia o seu princípio e muito menos o seu fim. Para os pensadores, pensavam que a vida era essa mesma, nascer sem saber porquê, sofrer sem saber porquê e morrer sem saber porquê. Era esse o julgamento dos pensadores e imaginadores que viviam completamente desconhecidos da natureza,
julgavam a vida como se fosse essa mesma, e dizendo: ninguém sabe por que existe esta mecânica material e ninguém sabe por que somos assim. Então vamos levando a vida como sendo esta mesma, sem saber o porquê dela, porque vivemos desconhecidos de nós mesmos. Aparentemente parece que tudo somos, e de repente nada somos e não sabemos dizer o porquê que ninguém tem o direito de viver, e que para morrer ninguém tem idade. Hoje é que estamos passando a saber o porquê que a vida assim é, na cultura do nosso verdadeiro estado natural, que é a cultura da verdadeira origem do nosso verdadeiro estado natural. E por ser a cultura da verdadeira origem do nosso verdadeiro estado natural, é que passamos a conhecer a nossa verdadeira origem e saber como voltar para ela, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com corpos de energia de vida eterna. Hoje estamos com a cultura do nosso verdadeiro estado natural, que é a cultura racional. A cultura que veio dizer a todos o porquê todos assim são e o porquê que esse mundo assim é. De onde somos, de onde viemos. E agora para onde vamos e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Hoje sim, a vida do animal racional tem solução definida e definitiva com base, com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações, porque todos já estão ficando diferentes pelo desenvolvimento do raciocínio. E quanto mais o raciocínio de todos é desenvolvido, mais vão acertando em tudo na vida. Porque o raciocínio é o certo da vida. E no pensamento estão os desacertos da vida, porque o pensamento não foi feito para acertar. Por isso os desacertos da vida de todos se multiplicam, e muitos até morrem antes do tempo, porque o pensamento é inimigo do pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e vai perder a vida, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. E por isso é o grande lapidador do pensamento, porque são duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação. E por isso no raciocínio está a concórdia e no pensamento está a discórdia, discordando uns dos outros e não satisfeitos, destruindo uns aos outros. Porque o pensamento é conflitante. E os conflitos causam os atritos e os atritos causam os conflitos. E por isso todo pensador vive em conflito consigo mesmo, com todos e com tudo. Por isso as guerras não cessam, as ambições não cessam, as ganâncias não cessam e a prepotência não cessa. Todo pensador tem que ser poderoso. Todo pensador deseja mandar em todos e em tudo. Porque todo pensador é prepotente. E na prepotência estão os conflitos, e dos conflitos surgem as guerras, porque o pensador vive em conflito consigo mesmo, com todos e com tudo. E por isso brigueira infernal entre todos e entre tudo. Brigam por tudo e discutem por tudo. Porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiriam desacertos na vida dos pensadores. Hoje todos que estão passando a se conhecer diz, é verdade. É por isso que o pensador estava na categoria de bicho racional. E todo bicho não tem paz, não tem sossego, não tem equilíbrio. Vive monstruosamente uns contra os outros e destruindo uns aos outros. Hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem isto dizendo, é verdade, a cultura racional veio mostrar ao animal racional o porquê que ele é destruído pelo sofrimento e pela morte. E o porquê que ninguém tem o direito de viver por estar vivendo fora do seu estado natural, que é de energia, de vida eterna e não de matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, o viver desconhecido de si mesmo é a coisa pior que existe. O não saber por que está vivendo nessa mecânica material é a coisa pior que existe. Existir nessa mecânica racional e não saber dizer por que existe. Viver sem saber dizer por que vive
E assim a humanidade sempre viveu martirizada pelos martírios da vida da matéria, e como verdadeiros escravos da vida da matéria, escravizados pela matéria, trabalhando até morrer, e sabendo que ninguém tinha o direito de viver, que pensador nenhum e imaginador nenhum sabia dizer o porquê que ninguém tinha o direito de viver, por estar vivendo sem se conhecer. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade, até que chegou o fim da classe do animal racional, e não a do animal irracional. A classe do animal irracional ainda continua, porque tem muitos que se recusam a se conhecer, porque estão fanatizados por essa infinidade de filosofias e ideologias diferentes umas das outras. E fanatizados pelo pensamento sem saber quem é o pensamento. E fanatizados por suas ideologias, pelos seus ideais e pelos seus idealismos. Por estarem fanáticos por tudo isto, muitos se recusam a se conhecer. E continuam ligados nessas duas energias do chão. E por estarem ligados nessas duas energias do chão, continuam a viver aí no chão. E se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, por a natureza ser de transformações. Se transformando de uma classe para outra, de uma vida para outra e de um ser para outro. Por estarem vivendo desconhecidos de tudo e de si mesmos. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade, tudo na matéria tinha princípio e tinha fim. Porque ninguém sabia por que era assim, por estar vivendo desconhecido de tudo e de si mesmo. Hoje é que passamos a nos conhecer e a saber que o nosso verdadeiro estado natural é de energia, de vida eterna e não de matéria. Porque a cultura racional é a cultura da verdadeira origem do animal de origem racional, que desconhecia sua verdadeira origem, por estar vivendo desconhecido de si mesmo, do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Hoje sabemos por que somos assim ou por que tudo de matéria era assim. E pensador nenhum sabia dizer por que era assim, por que vivia assim, desconhecido do seu verdadeiro estado natural. Hoje passamos a saber quem somos, de onde viemos e para onde vamos, e a saber para onde vamos, porque hoje sabemos de onde somos. E como é o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna e não de matéria. A matéria era um ser simbólico, e por isso de vida passageira e provisória, que ninguém sabia o porquê dela, porque todos viviam desconhecidos de si mesmos e desconhecidos de tudo que existia. Hoje, graças à cultura do nosso verdadeiro estado natural, em que passamos a nos conhecer, e em conhecer cultura racional, a cultura do nosso verdadeiro estado natural de racional e de energia de vida eterna. Sendo a cultura racional a cultura do nosso verdadeiro estado natural. A cultura em que todos passarão a saber como voltar para o seu estado natural, por saber que tem 4 potências ajudando a desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois desta energia desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser corpos de energia, todos são de vida eterna. Hoje sim passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Porque pensador nenhum, nem imaginador nenhum, nunca nos esclareceu o nosso verdadeiro estado natural. Só sabiam pensar que a vida era essa mesma, e todos eram animais racionais, sem saber o porquê que assim eram. Por estarem vivendo o desconhecido de si mesmo e por isso, ninguém sabia o porquê todos eram destruídos pelo sofrimento e porque ninguém sabia o porquê ninguém tinha o direito de viver. Hoje é que toda a humanidade está passando a se conhecer e dizendo, até que enfim, chegou a cultura do nosso verdadeiro estado natural.
A cultura que esclarece o porquê todos assim são, de onde todos são, de onde vieram e para onde vão, e para onde todos iriam se recusassem a se conhecer. Hoje sabemos quem somos, sabemos o porquê que assim somos, sabemos de onde somos, sabemos de onde viemos e sabemos para onde iríamos se recusássemos a nos conhecer. Hoje a vida do animal racional tem solução definida e definitiva, com base com lógica, e com uma infinidade de provas e comprovações porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber o porquê que assim somos, a saber de onde somos, a saber de onde viemos e a saber para onde vamos, porque passamos a nos conhecer. E por isso a humanidade está toda satisfeita, porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Por aí está a fase da era do terceiro milênio, a era da racionalização dos povos, onde toda a humanidade passará a conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E por isso aí estão nesta classe de animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer. Estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio. Por saberem que tem 4 potências ajudando a desenvolver o raciocínio mais depressa possível, para que todos passem a se conhecer e a Terra passe a ser um paraíso racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, não tem mais tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada. Só perdem tempo com as coisas inúteis da vida do nada os loucos com aparências de bons que não querem voltar para o seu estado natural. Porque existem muitos loucos com aparência de bons. E esses que têm aparência de bons é que se preocupam com a vida do nada e acabam não podendo voltar para o seu estado natural, porque não estudou com persistência a cultura racional. Aí vão se transformar para as classes inferiores, porque não fez por onde voltar para o seu estado natural. Se preocupou demais com a vida do nada, e que não adianta nada, por tudo e todos terminarem em nada. Mas os loucos com aparência de bons são assim. Vivem preocupados com nada, sabendo que não adianta nada, por tudo e todos terminarem em nada, e continua aí nesse nada se transformando da classe de bicho racional, da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Porque não fez por onde voltar para o seu estado natural, porque colocou o nada acima de tudo e o seu verdadeiro estado natural abaixo de tudo. Tudo para ser é preciso que a pessoa faça por onde ser. Para voltar para o seu estado natural, é preciso se preparar estudando com persistência a cultura racional. Como é que você quer voltar para o seu estado natural sem fazer por onde? Quem faz por onde, volta para o seu estado natural. E quem não faz por onde, não tem condições de voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, os bons estão fazendo tudo para voltar para o seu estado natural. Agora os loucos com aparência de bons permanecem dizendo que o nada tudo é, colocando o nada acima de tudo, e por colocar o nada acima de tudo, não se aprontou para voltar para o seu estado natural, porque são loucos varridos com aparência de bons. E todo louco varrido é materialista. Coloca a matéria acima de tudo e acima de todos. Hoje todos já passaram a se conhecer. Os bons que não são loucos reconhecem isto, dizendo: é verdade, muitos loucos com aparência de bons parece que conhecem cultura racional, mas o seu procedimento é completamente diferente dos que conhecem cultura racional. E estão se preparando para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já estão raciocinando fazem esse julgamento. Primeiramente a sua volta para o seu estado natural, depois o resto da matéria. Porque a matéria é um nada com a aparência de tudo ser, e que somente é aparência só.
Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, muitos ainda andam iludidos com as aparências da vida da matéria. Esses são loucos com aparência de bons, porque a matéria nada é, e o nosso verdadeiro estado natural tudo é. Porque quem é que não quer sair da matéria e saber como voltar para o seu estado natural, que é de energia e de vida eterna? Só mesmo esses loucos com aparência de bons é que colocam a matéria acima de tudo por serem materialistas e o seu verdadeiro estado natural para quando tiver tempo de estudar com persistência a cultura racional, para se preparar para poder voltar para o seu estado natural. Só mesmo quem é materialista demais. E todo materialista é louco com aparência de bom. E por isso coloca a matéria acima de tudo, e o seu natural e a volta ao seu estado natural abaixo de tudo, porque são loucos com aparência de bons. E todo louco é materialista. A matéria em primeiro lugar, o nada em primeiro lugar e o tudo em último lugar. Quem é que não quer voltar para o seu estado natural? Quem é que quer continuar a ser bicho irracional? Só louco, coisa mesmo de materialista, que vive louco pela matéria. A matéria tudo é e o seu verdadeiro estado natural nada é. O seu verdadeiro estado natural tudo é, porque são de vida eterna. E por isso são de energia habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Mas muitos materialistas colocam a matéria acima do seu verdadeiro estado natural. Depois ficam chorando, porque vão se transformar da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Ficam chorando por quê? Porque não se preparou, não estudou com persistência a cultura racional para poder voltar para o seu estado natural, que é de energia de vida eterna. Preferiu se transformar em bicho irracional do que estudar a cultura racional com persistência para se preparar para voltar à vida eterna. Esses são verdadeiros loucos com aparência de bons, e por isso colocam nada, que é a matéria, acima de tudo, e o tudo, que é a volta à vida eterna, que é o seu verdadeiro estado natural, abaixo da matéria, que é um nada, por tudo e todos terminarem em nada. Os bons raciocinam diferente, porque os bons não são materialistas. Os bons estão fazendo tudo para voltar à vida eterna, que é o seu corpo de energia no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia são de vida eterna, porque os que raciocinam não querem mais continuar aí na vida da matéria, principalmente sabendo que vai se transformar da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Por a natureza ser de transformações, se transforma em outra vida diferente da que tinha. Quem raciocina, raciocina assim. E quem pensa, pensa diferente dos que raciocinam. Porque os que raciocinam estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E os que pensam, o comportamento é diferente. Tem a matéria acima de tudo por serem materialistas. Vivem para a matéria. E o que acontece com esses? É se transformar da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Então aí é que vão ver o grande pouco caso que fez na cultura racional, que vai levar todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, que já estão raciocinando, diz: o meu verdadeiro estado natural acima da matéria. Porque não querem se transformar para a categoria de bicho irracional. Porque os materialistas são diferentes de quem raciocina. Os materialistas colocam a matéria acima de tudo e por isso vivem preocupados com ela noite e dia e noite, por ser materialista. E quem raciocina já raciocina diferente. Quer voltar para o seu estado natural, porque lá sabe que no primeiro mundo, o mundo racional, todos são corpos de energia de vida eterna. E por isso todos estão fazendo tudo o que podem,
os que já estão raciocinando para voltar para o seu estado natural. Agora, quem está apegado à matéria, será difícil voltar para o seu estado natural porque tem grande apego à matéria. Acaba se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional por a natureza ser de transformações. Assim acontece com os materialistas que vivem mais para a matéria do que para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E tudo é preciso que a pessoa faça por onde. Porque quem não fizer por onde, estudar com persistência a cultura racional, não tem condições de voltar para o seu estado natural, porque não fez por onde se preparar para voltar para o seu estado natural. Porque viveu somente para a matéria e a matéria nada é. E por isso tudo de matéria termina em nada, porque a matéria nada é. E ficam esses loucos agarrados à matéria como coisa que a matéria tudo é. E vendo que a matéria nada é, por tudo de matéria terminar em nada. Hoje os que já estão raciocinando, raciocinam completamente diferente. Primeiramente, fazer tudo para voltar para o seu estado natural, porque todos que já raciocinam querem voltar à vida eterna, porque já estão cansados de serem escravizados pela matéria, pela vida do nada. Terceira lição do volume 345 do Histórico, na página 59. Aí estão desvendados todos os enigmas, todos os fenômenos, todos os mistérios, todos os finitos e todos os transfinitos. Porque chegou na Terra a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional. Aí estão nesta classe de animal racional. E por isso hoje, ninguém mede esforços, nem sacrifícios, nem despesa, nem tempo, nem hora, nem chuva, nem sol e nem distância, para fazer conferências pelo mundo inteiro para poder salvar multidões. Terceira mensagem. O mundo está atravessando horas difíceis, porque a natureza mudou da fase do pensamento, porque a fase do pensamento terminou para a fase racional, para a fase do desenvolvimento do raciocínio. E muitos não puderam sentir essa mudança da natureza por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza. É por isso que muitos não sentiram essa mudança natural da natureza, mas viram e sentiram que a natureza mudou de comportamento. E o comportamento da natureza foi alarmante. Que lugares que nunca existiu seca, passou a existir seca. E lugares que não chovia, passou a chover demais. E assim notaram que a natureza mudou de fase pelo seu comportamento. Terminou a fase do pensamento. O pensamento passou a não resolver mais nada, porque a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento, por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. A falência moral, física e financeira e a liquidação moral, física e financeira. Porque o pensamento passou a não resolver mais nada. Porque se resolvesse, nada disso sucederia. E esses três desequilíbrios causaram desrespeito. O desrespeito causou violência, a violência causou terror. O terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade, que não tem sido poucas. Tudo por quê? Porque a fase do pensamento terminou. E o pensamento passou a não resolver mais nada. E por isso os pensadores não puderam resolver o desrespeito. Os pensadores não puderam resolver a violência, senão ela não existia. Os pensadores não puderam resolver o terror, senão ela não existia.
Os pensadores não puderam resolver as guerras e a mortandade, porque a fase do pensamento terminou em 1935, porque entrou na natureza a fase do desenvolvimento do raciocínio. E para consertar tudo isto, é preciso que todos tratem de desenvolver o seu raciocínio, porque todos com o raciocínio desenvolvido haverá paz, o amor, a fraternidade e a concórdia entre todos, pelo desenvolvimento do raciocínio, porque no pensamento está a discórdia e no raciocínio está a concórdia. O pensamento divide e tudo que divide causa discórdia, discordando uns dos outros e não satisfeitos, destruindo uns aos outros. E por isso as guerras não cessam. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada, fica pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos são de vida eterna. E assim todos voltando ao seu verdadeiro estado natural. E por saírem fora do seu verdadeiro estado natural, é que aí estão materializados sem direito de viver. Nascem aí nesta mecânica material sem saber por que nascem. Vivem aí martirizados pelo sofrimento e ninguém sabe dizer o porquê que assim é. São mortais e ninguém sabe dizer o porquê não têm o direito de viver. Por estar vivendo desconhecido de si mesmo e de tudo que existe. E por isso não sabe dizer por que existe nesta mecânica racional e porque foram feitos por essa mecânica racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. A matéria anunciou o fim da classe do animal racional porque tudo de matéria tinha princípio e tinha fim. E assim foi anunciado o fim da classe do animal racional. E por isso hoje aí está a fase da era do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E por isso aí estão nessa classe de animal racional, por todos serem de raça racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabem a causa dos monstros. A causa dos monstros é porque estão com o pensamento e o sentimento seco. E por estarem com o sentimento seco, não sentem mais do que fazem. Essa aqui é a causa da existência dos monstros. Só vivem pensando em tudo de bom para si mesmos e de tudo de ruim para os demais. Por isso praticam as maiores monstruosidades contra a humanidade. Porque estão com o pensamento seco e o sentimento e não sentem mais do que fazem. Pensam que são bons, mas somente na aparência. Aparentemente parece que não são bons. Pensam que são bons, mas somente na aparência. Aparentemente parece que são bons. São bons para muitos e monstros para os demais. E por isso as monstruosidades existem, porque estão com o pensamento seco e o sentimento, e não sentem mais do que fazem. Praticam as monstruosidades com a maior naturalidade, achando que as monstruosidades são uma coisa natural da natureza. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim tudo isto vai se acabar pelo desenvolvimento do raciocínio. Porque desenvolvendo o raciocínio, passarão a serem seres equilibrados pelo desenvolvimento do raciocínio e passarão a amar ao próximo como a si mesmo e fazer o bem, não olhar a quem. Mas enquanto pensarem, estão cometendo as maiores monstruosidades e injustiças contra a humanidade. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim todos esses males estão a caminho do seu fim. Porque todos passando a desenvolver o seu raciocínio, a Terra passará a ser um paraíso racional, depois que todos estiverem com o seu raciocínio desenvolvido.
e que tem 4 potências tratando de desenvolver o raciocínio de todos e tratando de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que depois de desmaterializada por essas 4 potências, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. E que no mundo racional todos são corpos de energia de vida eterna. Por estarem nesta deformação e poluição e degeneração racional, é que ninguém tem o direito de viver. Por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade, até que enfim a humanidade toda vai deixar de ser assim, por evolução natural da natureza. Todos vão passar a raciocinar, e quando todos estiverem com seu raciocínio desenvolvido, a Terra passará a ser um paraíso racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar essa energia, para que ela, depois de desmaterializada, volte ao seu estado natural, que é de vida eterna. Hoje todos querem voltar a serem eternos, porque ninguém está aguentando mais os martírios da vida da matéria. Que cada vez todos mais martirizados pelos problemas da vida, que há uma infinidade deles diferentes uns dos outros. O mal é que brilha como o maior brilhante em cima da terra, porque o mal é o magnético puro, o puro magnético. E todos são feitos por essas 2 energias do chão, pelo magnético e elétrico, transformado em líquido que é o sêmen, que se transformou nesse conjunto de máquinas elétrica e magnética por a natureza ser de transformações. E todo antes de ser tudo é energia, a causa da matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até o verdadeiro Deus é de energia pura, limpa e perfeita, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E é por isso que todo antes de ser é a energia que se transformou em matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem isto dizendo, é verdade. Até que enfim vamos deixar de ser assim, porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber o porquê que assim somos, a saber de onde somos, a saber de onde viemos e para onde vamos. E para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Até que enfim a vida hoje tem solução definida e definitiva. Porque todos passaram a conhecer o porquê da vida ser assim como é de matéria. Porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e a saber o porquê desta deformação racional em que ninguém tem o direito de viver. Porque o natural de todos é de energia e não de matéria. A matéria é um ser simbólico, aparente, que parece tudo ser e nada é, porque tem vida provisória e passageira. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que o seu verdadeiro estado natural é de energia de vida eterna. E como foi e qual foi a causa desta deformação racional? Que os causadores aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Hoje todos que já passaram a se conhecer conhecem a causa dessa deformação, degeneração e poluição racional. Porque todos passaram a se conhecer, saber que seu verdadeiro estado natural é de energia e não de matéria. A matéria é um ser simbólico de vida provisória e passageira. Porque a matéria não é a vida verdadeira. A vida verdadeira é de energia de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna. Estão tratando de desmaterializar essa energia e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Por ser de energia, todos são de vida eterna. A matéria chegou no seu fim, porque agora todos estão de volta para o seu verdadeiro estado natural. A matéria chegou no seu fim,
porque tudo de matéria tinha princípio e tinha fim, por o estado natural de todos não ser de matéria e sim de energia de vida eterna, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. A matéria é um ser das aparências, todos aparentando que são o que não são, com todos os privilégios feitos pelo pensamento e a imaginação para a lapidação de todos que aí estão. E por isso o pensamento e a imaginação fez esse progresso de destruição, e por ser um progresso de destruição para regresso, todos estão indo, regredindo e pensando que está progredindo, porque o pensamento é inimigo do pensador. E por isso o pensamento faz com que todos pensem que estão progredindo, porque o pensamento é inimigo do pensador. E por isso, se os pensadores forem fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, mas o raciocínio avisa. Porque o raciocínio é o dono da vida. E por ser o dono da vida, quer que todos voltem para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos são de vida eterna. E por o raciocínio ser o dono da vida, é que avisa a todos que estão tratando de desenvolver o seu raciocínio. O raciocínio tudo é porque é eterno. E a matéria nada é por ser um ser simbólico, aparente de vida provisória e passageira. E por isso todos os pensadores vivem em conflitos consigo mesmo, porque vivem desconhecidos de si mesmos. E por isso vivem em conflitos consigo mesmos, e os conflitos causam os atritos, e os atritos causam os conflitos de toda ordem. Conflitos bélicos e um brigueiro infernal por estarem na categoria de bicho racional. E por estarem nesta categoria, ninguém tem paz, ninguém tem sossego, ninguém tem harmonia por viverem em desarmonia uns contra os outros e destruindo uns aos outros. Porque no pensamento está a discórdia e no raciocínio está a concórdia. E por isso tudo que divide mantém a discórdia, discordando uns dos outros e destruindo uns aos outros. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim chegou a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional. É que aí estão nesta classe de animal racional por serem de raça racional. Hoje todos que já passaram a conhecer o mundo de sua raça estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural. Porque sabem que lá no primeiro mundo, o mundo racional, todos são corpos de energia de vida eterna. E ninguém está aguentando mais a escravidão da vida da matéria, porque são escravizados pela matéria, e por isso todos têm que fazer tudo para se manter para a sua sobrevivência. Hoje todos já passaram a se conhecer, só raciocinam uma coisa só. Desenvolver o seu raciocínio e voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. Porque ninguém quer continuar mais a ser escravo destinado, porque sabe que todos terminam em nada por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. Ninguém quer continuar mais a ser escravo destinado, porque sabe que todos e tudo termina em nada. Todos agora estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural, tratando de desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos são de vida eterna, porque já cansaram de ser escravos da vida da matéria. Ninguém quer mais continuar a ser escravizado pela matéria e terminar em nada. E por terminar em nada, continua a se transformar da classe de bicho racional, da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Se continuar a viver ligado nessas duas energias do chão, continua a viver aí no chão. E se transformando, por a natureza ser de transformações,
da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. E por isso ninguém quer continuar mais a ser escravizado pela matéria. E por serem escravos da matéria, que todos têm que fazer tudo o que podem para a sua sobrevivência, por viver dependendo da matéria em todos os pontos de vista, e dependendo de todos e de tudo para viver. Hoje todos que passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e de vida eterna, todos estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural e deixarem de ser escravos da matéria, porque basta ser escravo da matéria para não ter o direito de viver. Porque escravo não tem o direito de viver. Porque o senhor do escravo é a matéria, e a matéria é quem manda no nada. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando, porque sabem que tem 4 potências ajudando, de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos são de vida eterna. E ninguém quer mais ser escravizado pela matéria, porque sabe que são escravos da matéria. E por isso ninguém tem o direito de viver, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. E por viverem desconhecidos de si mesmos, não sabem que são escravos da matéria. E por serem escravos, perdem o direito de viver na matéria. Hoje todos que sabem que tem 4 potências ajudando a desenvolver o seu raciocínio, estão tratando de aproveitar o máximo para ter condições de voltar para o seu estado natural, que é de energia, e por ser energia, são de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal. E por não saber por que pensava e imaginava, por não saber quem é o pensamento, todos pensavam e não sabiam porque não tinham o direito de viver, por serem verdadeiros escravos da vida da matéria. Escravo não tem o direito de viver. E o senhor, e a sinhá, é a vida da matéria. O senhor é a energia elétrica, e a sinhá a energia magnética. E por isso a sinhá sempre foi pior do que o senhor, porque a sinhá ficava enciumada com as suas escravas e pintava o caneco com elas. De ciúme, por o senhor gostar muito das escravas. Porque eram portugueses, e todo português gosta das pessoas de cor, porque todo português é o verdadeiro democrata, gosta do preto e do branco. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, as sinhás eram mesmo magnéticas, porque eram governadas pela lua, e o homem governados pelo sol. E de formas que as magnéticas eram piores do que os homens, devido à energia que estavam ligadas. E por isso regulavam com a rainha do magnético, que são as luas. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, é por isso que as mulheres são mais desequilibradas do que os homens, porque são feitas pela energia magnética, e por isso regulam com a lua. E é um feito do magnético. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim todos estão passando a se conhecer na cultura do verdadeiro Deus, que levará todos ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Até que, enfim, todos estão passando a saber e conhecer o porquê são assim. Hoje a vida se torna mais rica e florida, porque todos passaram a se conhecer e a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, raciocinando fala. Melhor passeio, melhor distração são os livros de cultura racional nas mãos,
para que todos desenvolvam o seu raciocínio e tenham a possibilidade de conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Porque no seu verdadeiro estado natural todos são corpos de energia de vida eterna, que é no primeiro mundo, o mundo racional, o mundo do verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias, por ser uma energia suprema. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade, até que enfim vamos deixar de ser assim. Porque sabemos o porquê ficamos assim, o porquê somos assim. E por permanecermos fora do nosso estado natural, que é de energia de vida eterna e não de matéria. A matéria é um ser de vida provisória e passageira, por isso tudo é aparência só. É a tal vida de mentira que ninguém sabia dizer o porquê dela. E por isso ninguém sabia dizer o porquê ninguém tinha o direito de viver, porque todos viviam desconhecidos de si mesmos. Todos com esta vida de mentira enganando a si mesmos, condenados a serem destruídos pelo sofrimento e condenados à morte, ninguém sabia dizer porquê, porque todos viviam sem se conhecer. Hoje é que estão sabendo quem foram os causadores desta vida de mentira, que aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos e, por isso, condenados ao sofrimento e condenados à morte, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Até que enfim passamos a saber o porquê toda a humanidade é assim. Somos destruídos pelo sofrimento e destruídos pela morte, e por estarmos vivendo, pensando, imaginando, desconhecido de nós mesmos, ninguém sabia dizer o porquê que assim era. Ninguém sabia dizer o porquê não tinham direito de viver. Ninguém sabia dizer porque eram destruídos pelo sofrimento. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim chegou o fim de toda a humanidade deixar de ser assim, porque aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por todos serem de raça racional, é que aí estavam nesta classe de animal racional. Por todos serem de raça racional. E agora toda a humanidade passou a conhecer o mundo de sua raça. Toda a humanidade saberá como voltará para o mundo de sua raça, que é de energia de vida eterna. Porque são habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e não de matéria. Na matéria ninguém tinha o direito de viver, porque todos estavam vivendo sem se conhecer. E por isso estavam vivendo sem se conhecer e por isso sendo destruídos pelo sofrimento e pela morte. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade, até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, que a natureza já vinha anunciando, porque tudo na matéria tem princípio e tem fim, e chegou o fim da classe do animal racional, anunciado pela própria matéria, porque tudo de matéria tinha princípio e tinha fim, anunciando assim o fim da classe do animal racional. Por a humanidade toda estar fora do seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional com seus corpos de energia de vida eterna. E por estarem nesta deformação racional, essa é a causa de que ninguém tinha o direito de viver, por estar fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, tomara já todos terem o seu raciocínio desenvolvido, para que a Terra se torne um paraíso racional. Pelo equilíbrio proporcionado pelo desenvolvimento do raciocínio, haverá a paz, o amor, a fraternidade e concórdia entre todos pelo desenvolvimento do raciocínio. E por isso no pensamento a discórdia. Por ser o pensamento e a imaginação duas máquinas de lapidação. E no raciocínio a concórdia, porque o raciocínio é o ser verdadeiro natural de todos. Porque o raciocínio é a vida eterna, por todos serem corpos de energia,
E a energia não envelhece. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim passamos a conhecer o porquê somos assim, e agora como deixarmos de ser assim, por passarmos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer que já estão raciocinando, diz o raciocínio. Melhor passeio, melhor distração são os livros de cultura racional nas mãos, para que todos se preparem para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E que o verdadeiro estado natural de todos é de energia de vida eterna. E assim todos hoje estão fazendo tudo o que podem para voltar à vida eterna. Porque ninguém quer ser mais escravizado pela vida do nada, em que tudo e todos terminam em nada, porque ninguém sabia porque pensava nem imaginava. A vida era completamente desconhecida de todos. Todos viviam sem saber dizer porque viviam nessa galáxia Terra. E por isso os pensadores e imaginadores, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos, mantinham os mistérios, mantinham os enigmas, mantinham os finitos e os transfinitos. Por estarem vivendo na matéria desconhecidos de si mesmos, e desconhecido de tudo sem saber o porquê da vida, e sem saber dizer o porquê ninguém tinha o direito de viver. Aí estavam os grandes mistérios. E na cultura racional não existem mistérios, nem enigmas, nem fenômenos, nem finitos, nem transfinitos. Porque não é seita, não é doutrina, não é religião e não é filosofia. Filosofia são feitos do pensamento e da imaginação. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 346 do Histórico.